Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 4 da apostila, que fala sobre o imperialismo nos continentes africano e asiático. Vamos lá? Primeira coisa, quando nós falamos sobre esse tema, é impossível deixar de comentar as transformações econômicas do século XIX, em especial em relação à segunda revolução industrial. O que é essa segunda revolução industrial? É marcada pela expansão do processo de industrialização. Lá na primeira, que nós estudamos no começo do ano, ela começa na Inglaterra, com a indústria têxtil, no século XVIII. Aqui, eu até fiz um quadro para vocês de resumo. Ela se expande pela Europa continental, chega ao Japão, chega aos Estados Unidos. Ela marca aí principalmente segunda metade do século XIX e começo do século XX. E ela é marcada por uma série de inovações técnicas, mudança de matérias-primas utilizadas e de novos ramos que estão sendo explorados. Então aqui você tem uma mudança primeiro na força motriz, que é o que move as máquinas. Então você tem a invenção do motor de combustão interno, que eu vou comentar daqui a pouco, os motores elétricos. Portanto, gradativamente, o carvão que era utilizado na primeira revolução industrial ele vai sendo substituído. Você tem outras fontes de energia. Então aqui o petróleo ele passa a ser uma matéria-prima extremamente importante nesse contexto. Você tem energia elétrica, e que logo no começo do século XX ela vai determinar, inclusive, o modo de organização da vida na cidade, chega na casa das pessoas, né, e vai gerar outros produtos industrializados. Você tem aí o aço, que também é uma matéria-prima extremamente importante, ela é derivada do ferro, muito resistente, e vai ser utilizado principalmente no que a gente chama de indústria de base, que é a fabrica o que é necessário para outros ramos da indústria. E aí é interessante porque você tem aí o surgimento da indústria farmacêutica, petroquímica, metalúrgica, indústria alimentícia. Então aqui você tem uma proliferação de diferentes produtos que passam a ser produzidos por meio da lógica industrial, né? Outra questão importante é uma mudança significativa nos meios de transporte. Então, os trens de ferro eles são aprimorados, e aí você tem os navios movidos a vapor, o surgimento dos primeiros automóveis, logo no começo do século XX, o surgimento do avião, você tem a criação de submarinos, como está citado aqui. Então, essas mudanças nos meios de transporte elas vão ser profundamente significativas, não só para o cotidiano das pessoas, mas também para o próprio escoamento da produção industrial. Então, por exemplo, o desenvolvimento de ferrovias ele caminha para e passo com esse processo de industrialização, justamente pela necessidade de escoamento de mercadorias, né? E aí, que consequências que a gente pode elencar em relação a essa expansão industrial? Primeiro, né? Todo lugar que se industrializa, faz a sua revolução industrial, ele se urbaniza. E essa urbanização ela vai ocorrer de uma maneira extremamente acelerada, o que vai gerar uma montanha de problemas urbanos. Então, comentei lá no capítulo 3, capítulo 2, né, dessa apostila com vocês, que uma das grandes questões e das grandes forças políticas do século XIX é a questão dos trabalhadores das indústrias e que vão estar submetidos a uma enorme exploração em termos de trabalho e vivendo em condições extremamente precárias nas cidades. Então, por exemplo, Londres, que é uma das grandes referências industriais da Europa, é um retrato disso. Você tem, inclusive, diversas obras literárias que se dedicam a retratar esse problema, né? Segunda coisa, que é muito típico do século XIX como um todo,
que é a ideia de cientificismo. Então, aqui, essa idealização da ciência como única forma de aquisição de conhecimento, inclusive que não pode ser submetida à crítica, ela ganha espaço e vira um discurso corrente. Então, a ideia do progresso, que é uma ideia que está subjacente aí em todo esse desenvolvimento econômico, ela caminha por um percurso científico. Então, essa ideia de progresso está ligada à razão, ao desenvolvimento de novas tecnologias, a progressos nas áreas da medicina. E isso, lógico, né? Tá ali lado a lado com o tecnicismo, porque você passa a ter uma valorização excessiva da tecnologia. Então, o século XIX, começo do século XX, qual que era a ideia? Mecanizar tudo aquilo que fosse possível, inclusive, né? Você poupar tempo. Então, você tem um fascínio, de fato, por essa tecnologia. Na foto ali anterior, que abre aqui esse subtópico, ela é do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é um filme da década de 20, finalzinho dela. Mas o que é interessante do Tempos Modernos? Num determinado ponto do filme, ele está no YouTube, gente, para acesso assim livre. Num determinado ponto do filme, um sujeito vai apresentar um maquinário para facilitar o almoço dos funcionários. Então, era uma máquina que ela ia servir no almoço automaticamente na boca do funcionário, de modo que ele não precisasse parar de trabalhar, ter intervalo de horário de almoço. Claro, né? Aquilo é uma alegoria. Mas, de todo modo, ela está expressando o modo de pensar de uma época. Então, assim, só a título aí de trazer uma referência para que vocês possam pensar esse tópico. Bom, a questão social aí, né, gente? Ela tem aí uma série de situações muito problemáticas, porque aprofunda a divisão social, aprofunda a desigualdade, você tem a sensação de aumento do desemprego por conta da mecanização progressiva. Então, quanto mais se mecaniza determinados ramos industriais, quanto mais você torna automático, mais você dispensa a força humana, né? Então, inclusive, muitos movimentos de trabalhadores vêm a esteira dessas transformações, inclusive com teorias políticas. Foi o que a gente estudou no capítulo 2, o anarquismo, o socialismo. Outra questão interessante, né? Você tem aí uma mudança dentro do processo capitalista, onde ele se torna financeiro. Então, eu vou falar daqui a pouco sobre ele, mas aqui você tem uma circulação mundial de capital. Por isso que eu falo que tem, inclusive, uma tendência de globalização da economia de fato. Você já tinha mercados internacionais, mas aqui essa ideia se acelera. Por quê? Porque quando você produz de maneira industrial, você aumenta a quantidade de mercadorias que vão estar em circulação. Então, se aumenta, é claro que essa economia ela tende a circular mais bens e produtos, portanto, ela também tende a se globalizar. Então, essas são algumas questões dentro desse processo de expansão industrial. Aqui tem um cartaz de propaganda da Exposição Universal de Paris, de 1889. As exposições universais, gente, elas surgem nesse final aí do século XIX, tem muito espaço ainda não, principalmente na primeira metade do século XX. E, basicamente, era uma exposição para exaltar todas aquelas novidades tecnológicas, científicas de cada país. Então, era um evento de celebração a esses avanços nesse sentido, e cada país participava, em geral, com suas contribuições. Então, os países industrializados, é claro, tinham um enorme destaque. E aí, aqui nós temos a representação da Torre Eiffel, que foi construída para essa exposição universal. Então, inclusive, a construção desses grandes monumentos que se tem notícia, ele está muito na esteira dessa ideia das exposições universais, tá?
Entre as novas tecnologias que a gente pode destacar, né, tem várias. O século XIX ele é muito intenso nesse sentido. Mas você tem o processo Bessemer, que vai permitir a produção de aço a partir aí de um ferro de custo menor. Então, isso aí vai fazer uma produção que é em menor tempo, em um baixo custo. E isso vai popularizar o aço, que vai ser uma das grandes matérias-primas industriais. Você tem a invenção do motor de combustão interna, então aí que é movido a petróleo, né? Então essa é uma reação química e gera uma energia mecânica, que é o que vai movimentar. Então, por exemplo, é isso que permite a criação de automóveis, esse motor de combustão interna. E você tem o dínamo, né? Que vai converter a energia mecânica em energia elétrica e que é também um dos principais motores do desenvolvimento industrial desse período. Outras tecnologias que a gente pode destacar que são importantes, você tem nas comunicações a invenção do telégrafo, então que permitia o envio de mensagens de longa distância. Inclusive, no século XIX e começo do século XX, né, a expansão das linhas de telégrafo marcava um ponto de desenvolvimento junto com a chegada das ferrovias. Isso era assim, símbolos que a gente pode dizer de modernidade. Invenção do telefone. O telefone era muito caro no começo, era difícil, né? Você tinha que ligar numa central, nessa central, passar ligação. Mas, de qualquer maneira, você está abrindo uma possibilidade de comunicação fantástica. Outra questão de comunicação é a invenção do rádio, em 1896, e que vai ser, assim, o grande meio de comunicação de massa da primeira metade do século XX. E não só meio de comunicação de massa, mas também de comunicação estratégica. Então, por exemplo, em contexto de guerra, você fazer a comunicação via rádio. Você tem a invenção da lâmpada incandescente, em 1879. Logo no começo do século XX, você já tem instalação, por exemplo, até no Brasil mesmo, de luz elétrica nas ruas. Então, você substitui aqueles lampiões a gás. Você tem a invenção do automóvel. Claro, gente, que esse automóvel aqui é muito diferente da ideia que vocês têm de um carro hoje, tá? Mas a questão aqui é o princípio que o move, que é o motor de combustão interna. Mas logo aí, uns 15, 20 anos depois, você já tem os primeiros Ford, e que já tem um formato mais parecido com um carro, pelo menos dentro de uma visualização comum que vocês possam ter esse respeito, ok? Outra coisa importante dentro desses meios de comunicação é a invenção do cinema. Ela acontece ali no final do século XIX. É um choque, gente, assim, era como uma produção de maravilha. Esse aí é um print, né, assim, de uma tela, do primeiro filminho. É um filme, eu não posso dizer que é um filme, no sentido de uma história com narrativa, mas é um filme no sentido de você captar uma imagem em movimento. Então ali mostra a chegada de um trem na estação, é um minutinho. Isso tem no YouTube, você pode procurar lá. Mas é o primeiro filme produzido, inclusive pelos irmãos Lumière. E, claro, gente, a partir daí você tem uma expansão, inclusive, da indústria cinematográfica ao longo do século XX. E que é, ainda hoje, um dos principais elementos de entretenimento da sociedade contemporânea, indiscutivelmente, né? Falando sobre essas transformações econômicas, o capitalismo financeiro, pessoal, é um tipo de economia em que esse comércio, essa grande indústria, ela vai ser controlada pelo poder econômico de bancos, de outras instituições financeiras. Então, não é, por exemplo, apenas o dono de uma determinada fábrica e que controla tudo. Não. Em geral, ele está ligado
a um conglomerado econômico que detém ali parte dessa fábrica. Então, veja, não é mais uma relação direta como, por exemplo, da primeira Revolução Industrial, onde aquele indivíduo, dono da fábrica, ele tinha total controle. Então, essa é uma questão importante, porque você une o capital bancário ao capital industrial. Então, essa é uma transformação significativa. E aí você tem a fundação dessas sociedades anônimas que vão crescer imensamente na Bolsa de Valores. Então, você tem um crescimento exponencial desse mercado de ações. E isso, gente, vai fazer com que haja uma grande concentração de capital. Porque o que acontece? Você vai e compra uma marca no supermercado, uma marca X. Você imagina que aquela marca X, ela é de posse da indústria X, então de mesmo nome. E aí você vai entender que, por exemplo, às vezes um concorrente, produto Y, ele é de uma empresa Y. E quando você vai verificar, né, quem são os donos, né, quem que gerencia a marca, a indústria X e a indústria Y, às vezes é a mesma. Então, justamente esse capital que nós estamos falando, com a fundação desse tipo de sociedade. Então, você tem uma empresa enorme, ela não produz nada em si, mas ela investe. E ela tem porcentagens, ou ela tem tudo, né? Sobre uma outra empresa, que é a que produz de fato. Tá vendo? Então, esse processo ele ganha força no século XIX e vai facilitar, gente, acaba que a formação de grandes monopólios. Monopólio é a ideia de controle exclusivo. E toda vez que a gente pensa nisso, é no sentido de privilegiar quem tem mais capital para investir. Então, é meio que uma empresa grande que vai engolindo empresas menores. Seja por meio da concorrência e quebra empresa, seja por meio de aquisições, fusões. Então, você vai formando grandes monopólios. Então, por exemplo, um aplicativo que você pede comida, delivery. O iFood, por exemplo, que é um aplicativo famoso, ele foi comprando vários aplicativos menores. Porque ele está fazendo o quê? Eliminando concorrência. E está formando o quê? Um monopólio, um controle exclusivo. Não é só ele, mas assim, há uma das principais referências. E essa expansão industrial, assim, em escala exponencial, vai incentivar também o que nós entendemos como consumo de massa. Porque se produz mais mercadorias, qual que é o sentido de se produzirmos? Que alguém compre, que alguém consuma. Tanto que é aqui que a gente passa a falar em consumismo. Então veja, exemplo, quantos calçados de fato eu preciso para atender as minhas necessidades diárias? Vamos supor que seja 4. Né? Eu preciso de um chinelo, um tênis, uma sandália para ir a um evento, algo assim. Quantos eu tenho? Perde de vista. O que é isso? Isso é consumo de massa. Então, esse é um fenômeno que ele avança para o século XX e está aí super na nossa vida hoje. E isso precisa acontecer para que essa produção industrial seja lucrativa. Porque se ela não acontecer, simplesmente não precisa produzir nada em massa. E aqui ela vem acompanhada de um fenômeno que eu já falei lá atrás, que é a obsolescência programada. Então, você compra, sei lá, um celular. Esse celular, ele tem um tempo de validade específico. Eu poderia... nós temos tecnologia para fazer um celular que pudesse durar muito tempo, claro. Se faz isso? Se vende dessa forma? Não. Ainda mais com cada vez mais desenvolvimento, né, novas coisas que vão sendo agregadas, então você está sempre trocando. Um eletrodoméstico, sei lá, vou comprar um liquidificador.
O liquidificador, qual que é o tempo de vida útil dele? Eu poderia fazer durar mais? Poderia. O geral, sei lá, foi com 5 anos. Uma lâmpada. Nós temos tecnologia para fazer lâmpadas que durem anos? Sim. Elas duram anos? Não. Por quê? Porque precisa desse consumo de massa para a produção industrial se manter. Isso é um ponto, assim, essencial. E aqui, de novo, né, o capitalismo financeiro tem uma tendência de globalização, uma circulação mundial de capital, produtos e pessoas. Com a expansão, inclusive, desses meios de transporte, isso ainda se torna ainda mais intenso. Então, aqui, esse processo que ele ganha um enorme impulso, certo? Em relação ao capitalismo financeiro, nós temos algumas formações econômicas importantes. O trust, que você tem a fusão de uma empresa A e B e gera uma empresa C, né? Então, por exemplo, Real Santander, né? Itaú Unibanco. Estou dando exemplo de bancos aqui, mas poderiam ser outros, né? Então, você tem a fusão de duas empresas virando uma, e isso, claro, com o objetivo de se fortalecer no mercado e de garantir mais lucratividade, mais controle sobre determinada área. Você tem as formações de cartel, onde empresas fazem acordos para evitar concorrência. Exemplo, assim, do nosso cotidiano, posto de gasolina. Então, aqui mesmo, recente, né, você teve aí operações policiais, inclusive, a respeito disso por conta desse processo de formação de cartel, de empresas que fazem acordos para evitar a concorrência, então manter o preço mais ou menos equiparado de modo que todas vendam. Então, essa é uma formação econômica que existe em diversos setores. E por fim, você tem as holdings. Então, que você tem uma empresa que investe, que tem ações, ela não produz nada. E ela controla a empresa A, B, C. Exemplos. A BRF, por exemplo, ela controla a Sadia, a Perdigão, que a gente pensa, ó, são concorrentes, mas são da mesma empresa. A Quali, a Batavo. A P&G, por exemplo, controla a Vick, a Duracell, a Oral-B, Pantene, Pampers. Então, você está vendo aqui que é uma gama de produtos diferentes, né? Você está falando de pilha, produto de cabelo, fralda, produto para higiene bucal. A JBS, por exemplo, controla a Friboi, a Seara. Então a gente imagina que sejam concorrentes, né? Mas que são controlados pelo mesmo grupo. Resende, Massa Leve, Doriana. Então isso é uma holding, né? E é a base, inclusive, do nosso desenvolvimento econômico, ok? Então esse é um ponto importante a se destacar. E, gente, esse desenvolvimento, ele é interessante porque ele vai marcar uma série que a partir daqui vai acontecer com muita frequência, que é uma sucessão de crises capitalistas. E essa crise capitalista do século XIX, ela acontece porque você tem uma diminuição da concorrência do mercado, você tem uma redução da capacidade de consumo, porque as pessoas ganham muito mal. E aí você pensa, população crescendo, muita gente ganhando mal, consumindo menos, tá? Aliás, essa é uma questão essencial, indispensável para o bom funcionamento da economia, é o alto nível de consumo. Tanto que numa crise, como por exemplo a gente vivencia agora, um dos fatores chave para explicar, por exemplo, tanta empresa fechar é isso, diminuição do consumo. Então hoje você vai numa loja, tá faltando produto, não vai fazer compra, adquirir mais mercadoria porque sabe que não vai vender, demite funcionário. Então, tudo isso é reflexo da redução na capacidade de consumo, porque as pessoas não têm dinheiro, tá? Esgotamento de mercados internos. Então, por exemplo, essa produção industrial na Europa começou a ficar saturada, tipo, ali já deu o que tinha que dar.
A partir dali não ia ter mais lucro do que já se tinha. E isso vai gerar um fenômeno que nós chamamos de imperialismo. Por quê? Porque você vai ter uma solução de buscar novos mercados consumidores. Só que esses novos mercados consumidores, eles não vão ser buscados de uma maneira livre, no sentido de um livre comércio da maneira que nós entendemos. Ela vai ser através de uma imposição, certo? E essa imposição, ela vem caminhando com a expansão do próprio poder desses países industrializados. Veja, quando eu falo em império, né, essa definição, toda vez um lugar que é um império ao longo da história, desde o mundo antigo, né, é um local que passou por expansão. Em geral, expansão territorial. Aqui no século XIX, quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando de uma relação de potência que domina e áreas dominadas. Então, eu também estou falando de processo de expansão. Expansão econômica, expansão territorial, expansão da influência política. Mas a ideia de império ela tem a ver com isso, de expandir poder. Então, nesse caso aqui, no século XIX, a gente está falando de potência e área dominada. E ela não acontece de um jeito só. Então, pode acontecer uma dominação econômica direta. Então, por exemplo, o grosso das empresas que tem naquele país é dessa potência, mas ela não governa o país, aquele território não é dela. Mas ela tem uma influência indireta na política. Então, essa é uma das principais formas de dominação hoje imperialistas, né? Você tem uma dominação direta, que aí a gente chama de colônia mesmo. Então, ali aquele território é teu. Você tem uma dominação política, portanto, direta. E, claro, você garante que esse domínio aconteça porque você tem uma imposição de força via militar. Aqui agora, mas o elemento central desse imperialismo do século XIX é o investimento de capital. Então, não é necessariamente o governo de um determinado país que está fazendo só esse imperialismo. O interesse das empresas caminha lado a lado com o interesse do governo. Então, exemplo, Inglaterra. Esse movimento imperialista vai acontecer em diversos locais através dessa penetração de empresas inglesas, por exemplo, na África, e depois vem acompanhado, claro, de um domínio militar, político direto. Mas caminha lado a lado. Não é mais aquela colonização lá do século XV, XVI, que né, o governo que investia, que fazia, não. Aqui a empresa, enquanto elemento daquele país, conduz esse processo, né? E isso você cria, inclusive, uma certa divisão internacional do trabalho, onde você tem áreas que produzem mercadorias industriais e áreas que compram e oferecem matéria-prima, por exemplo. Aqui eu estou deixando um vídeo de dica, é só você passar o mouse aqui por cima, que vai te levar para esse vídeo no YouTube, falando sobre o conceito de imperialismo, tá? E esse conceito ao longo da história. Então, aí você tem uma visão geral e que abarca também esse período que nós estamos estudando, tá? Então, um vídeo muito bom e dá uma visão geral a esse respeito. O imperialismo, ele caminha com algo que nós chamamos de neocolonialismo. Por quê? Vai ser essa relação de dominação imposta por essas potências industriais, né, aos países, aos territórios que estão sob seu controle. Então, é uma nova colonização. Não é aquela colonização lá que a gente viu, igual teve aqui no Brasil, né? Por isso neo de novo. Mas aqui tem uma relação de dominação. Ela pode ser um protetorado, por exemplo, onde aquela potência tem aliança com as elites locais, né? Então, no Egito, Marrocos, da Indochina foi assim.
Você tem as colônias de enraizamento, né? Então, que você pega esse excedente populacional e substitui pela população nativa. Então, se você está substituindo, é porque essa população nativa, que é a que vivia ali originalmente, está sendo morta. Exemplo, Austrália. E você tem as colônias de enquadramento, que é uma minoria que é da Europa que dirige, que controla aquele país de fato. Então, Índia, África do Sul, a Congo, assim por diante, ok? Só para você ter uma ideia de como que era esse fenômeno, esse mapinha aqui dá uma dimensão. Ó, em 1905, mais de um quarto de todo o continente americano era colônia de algum lugar. Mais de 90% de toda a África era colônia de algum lugar, em geral da Europa, de algum país europeu. Mais, perdão, mais da metade da Ásia era colônia de algum lugar. E 100% da Austrália era colônia inglesa. Então você tem aí, gente, no fim das contas, a maior parte do território mundial sendo colônia. Onde não é colônia? Onde é industrializado. Tá? Então esse aqui é um ponto bem importante para a gente entender essa dinâmica de poder do começo do século XX, certo? Quais são as causas, né, que a gente pode falar para esse fenômeno de neocolonialismo e imperialismo, gente? Questão econômica, eu já falei, né? Então você tem uma necessidade de expandir mercado consumidor, você tem uma busca por matéria-primas, e isso vai acontecer com investimento de capital em territórios não industrializados. Só que, gente, isso aqui não é numa boa, né? Isso aqui vem carregado de uma série de violências, de imposições. Não é simplesmente uma escolha desses territórios receberem esses investimentos, né, e serem forçados, de fato, a comprar esses produtos, ok? Você tem um fator social em que a Europa está com uma população que a gente pode dizer assim, um crescimento exponencial. Então, por exemplo, as cidades que vão se industrializando, muitas vezes em um século a população dobra de tamanho. E isso gera um problema na Europa, porque não tem espaço, não tem emprego, não tem condições adequadas. Tanto que muitos europeus vão pobres, né? Vão fazer o quê? Migrar para locais como o Brasil, por exemplo. Só para você ter uma ideia, entre 1870 e 1913, um ano antes de começar a Primeira Guerra Mundial, né, mais de 25 milhões de europeus saíram do continente para outros locais. 25 milhões, é muita gente. Né? Hoje, a crise migratória não movimenta o estudo de pessoas. Tá? Então, aqui você está falando do movimento de migração em massa europeia. Em muitos locais, é claro, né, vão receber parte desses 25 milhões aí que está na conta. Justamente por conta desse problema de excedente demográfico. E por fim, gente, você tem um fator ideológico que vai dar uma justificativa para esse processo de dominação, porque ele não acontece no sentido de, nós vamos dominar aquele local e explorar ele. Não, você tem uma série de justificativas criadas para que isso acontecesse. E ela vem baseada numa ideia de defesa de superioridade racial europeia, onde os europeus, né, são superiores em todos os sentidos em relação aos demais povos do mundo. E aí, qual que é a missão desse europeu? Se ele é superior, se ele é mais desenvolvido? Levar a civilização para outros locais. Então, ele tem uma missão civilizadora. É claro que hoje isso é visto como uma barbárie, mas para o século XIX não era. Muita gente defendia isso. E claro, isso servia aos interesses europeus, né? É claro que servia, ok? Então esse é um ponto, assim, muito, muito, muito importante. E por fim, gente,
A própria ideia de eurocentrismo, né, ela ganha destaque aqui. Por quê? A ideia de entender a Europa como centro do mundo, como referência para tudo que existe, para todas as relações, tá? Então, isso aqui é um aspecto, assim, essencial, correto? Então, aqui, resumindo essas ideologias coloniais, você tem a missão civilizadora, que também é conhecida como fardo do homem branco, entre aspas, porque isso vem de um poema, né? Então, o ser humano europeu que está no ápice do seu desenvolvimento, que tem a missão de levar isso para outros locais, né? Que loucura. A ideia do darwinismo social. O que é a ideia do Darwin? Darwin. Ele propôs a teoria da evolução das espécies. Nessa teoria da evolução das espécies, ele fala, inclusive, sobre a seleção natural, né, das espécies que melhor se adaptam, que, inclusive, acabam dominando e, por fim, colocando até a extinção de espécies inferiores. Só que essa teoria do Darwin era para falar da vida na Terra. E aqui no darwinismo social isso passou a ser aplicado apenas aos seres humanos, com a ideia de raças humanas. E aí você comparava o modo de vida do europeu industrializado com o desenvolvimento tecnológico com o modo de vida, por exemplo, de alguém que estava lá no Egito. Falou, não é igual, porque eles não têm o que a gente tem, então é inferior, não vivem da nossa forma, não tem as nossas crenças, os nossos valores, as nossas características físicas. Portanto, a gente tem a missão de levar o desenvolvimento para essas pessoas, certo? Então, isso é o que a gente chama de racismo científico. E você teve diversos pensadores para fundamentar isso, tá? Então, você busca dar uma explicação científica e que ali é aceito como verdade por muitos, justamente para justificar essa dominação. E esse processo de racismo científico ele vem acompanhado de uma outra coisa gravíssima que nós chamamos de eugenia, que é a ideia, inclusive, de você aperfeiçoar a raça humana. E aí você criar um homem perfeito, um homem belo. No nazismo, por exemplo, essa é uma perspectiva. Né? Ele busca aqui, nessas ideologias neocoloniais, a ideia de aperfeiçoamento de raça. Então, por exemplo, no Brasil, já falei isso lá no postula 3. Incentiva a imigração, veio com a ideia também de clarear, branquear a população. O que é isso? Eugenia. Se fazer seleção. Então, por exemplo, estados dos Estados Unidos, você não permitia, por exemplo, a pessoa com deficiência se casar, para não gerar crianças com deficiência. O que você está fazendo? Selecionando, falando, você não pode procriar. Por quê? Porque você vai gerar gente com defeito. Absurdo, né? Mas tinha muita força no século XIX, começo do XX. A eugenia ela passa a ser assim, duramente criticada mesmo, como a ideia de darwinismo social, é depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente com a derrota do nazifascismo, que vai levar isso aqui às últimas consequências. Tá? Mas aqui ela tem uma força absurda. E é claro, né, gente, tudo isso no guarda-chuva eurocentrismo. Então, a Europa como elemento fundamental da sociedade moderna, como referência, como geradora da história da humanidade, a Europa como centro da cultura do mundo. E isso é tão impactante que influencia até na maneira que a gente estuda. Vejam, nós passamos a maior parte do ano falando de acontecimentos da Europa. A história do Brasil, que é o local que a gente vive, teve menos destaque que a história europeia. O que estava acontecendo? Quais são as dinâmicas de poder aqui nos nossos países latinos americanos? A gente não estuda, porque nosso currículo não consta. A gente fala muito rápido. A gente fala mais da Europa do que dos nossos vizinhos aqui de fronteira.
Então, isso, por exemplo, é reflexo de holocentrismo, tá? Aqui, ó, um pedacinho desse poema horroroso, né? Mas que tá falando do fardo do homem branco, né? Para justamente fazer o quê? Civilizar os povos, né? Que olha lá como ele fala, ó, povo agitado e selvagem, metade demônio, metade criança. Então, eles têm a certeza concreta do extremo desenvolvimento europeu. Então, ele vê, por exemplo, um indígena, um selvagem, que tem que ser civilizado para já, tá bom? Aqui, gente, por questão de tempo mesmo, não dá para desenvolver muito sobre essas ideologias neocoloniais. Mas eu deixei 4 pequenos vídeos de indicações sobre questões que vocês podem ver a respeito dessa questão ideológica do imperialismo e neocolonialismo no século XIX e XX. Tá? Então aqui são 4 vídeos, é só você passar o mouse por cima que ou clicar, né, se você tiver pelo celular, no material e vai te levar direto para o YouTube, tá bom? Vamos avançando, né? Aqui também tem uma citação nesse sentido, mas é só a título mesmo de mostrar o pensamento do período. Mas vamos avançando. Um dos pontos importantes de avanço desse domínio imperialista, gente, é um negócio que nós chamamos de Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, ela vai reunir diversos países europeus lá na Alemanha, recém-unificada, recém-fundada, para discutir controle dos principais cursos de rios na região central da África, né, nas bacias do Níger e do Congo, para questão de fornecimento e escoamento de produtos que eles vendiam. Fazer tratados diplomáticos entre países europeus contra a possibilidade de dominar um território. Então, ali era uma tentativa de apaziguamento, inclusive, entre os europeus, né? Confirmar o estado do Livre do Congo como uma propriedade do rei da Bélgica. De novo, não é nem da Bélgica em si, é do rei da Bélgica, né? E que vai cometer as maiores atrocidades no período em que ele domina esse território. E vai proibir, né, tráfico de escravos, comércio de álcool e armas com as populações nativas. Então, ali é para estabelecer o quê? A Conferência de Berlim. Regras comerciais entre os europeus, para não haver conflito entre europeu, e que, se fosse dominar, quais seriam as questões diplomáticas a ser adotadas. Qual que é o efeito disso na prática? Vai ser uma partilha do território africano entre as potências europeias. Tanto que é nesse mapa, poucos anos depois da conferência, a conferência entre 1884 e 85, em 1900, a África já estava assim. Cada cor aí é um país diferente que a domina. Então aqui, por exemplo, você tem um enorme domínio da França, rosa, ó, domínio inglês, Portugal já tinha esses territórios, a Alemanha, ao Congo belga que eu falei para vocês. Aqui só está salvo da colonização ainda, que depois também vai ser colonizado pela Itália, a Etiópia e a Libéria. A Etiópia que tinha um outro nome, na verdade, se falava Abissínia. Esses são os únicos 2 territórios. O resto, gente, todo dividido entre as principais potências da Europa. Vamos se pegar, só vamos dividir e dominar. Independente dos povos que ali habitavam, dos interesses que existiam, disso ser cruel, violento, mas aqui está acontecendo esse processo, ok? Inclusive, ó, essa é uma charge que mostra isso, ó, dividindo como se fosse um pedaço de bolo, né? Que a conferência não dividiu, mas deixou tudo pronto para fazer isso, ok? Falando sobre esse imperialismo na África, o principal país que coordena isso é a Inglaterra, que inclusive tem uma ideia de dominação vertical, dominar os extremos.
No norte, com a construção do canal de Suez, que está aqui no mapa, né? Que vai ser um ponto de acesso para o Oriente Médio. Então, por exemplo, aqui, ó, o canal de Suez é que vai ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, faz essa passagem, né? Uma obra, assim, bilionária. Você tem a construção do Estreito ali de Gibraltar, que está na transição do Atlântico para o Mediterrâneo. Então, era a área de domínio estratégico. Construção não, ele já existia. Mas ali é o domínio sobre essa área. No sul, controle do Cabo da Boa Esperança, né, principalmente, zona de passagem marítima, em termos comerciais, né? Aqui, gente, eu coloquei duas imagens, né? Eu falei da questão do Congo Belga, que é uma dominação extremamente violenta, certo? E essa dominação extremamente violenta, ela vai acontecer tanto no domínio de Leopoldo II, que vai ser seu território privado. E veja, se alguém se sente no direito de tomar um território ocupado por pessoas com distintos modos de vida, falar que é seu, não é nem território do país, é seu, você já imagina como que esses europeus viam e percebiam a população que vivia ali no continente. Como se fosse nada. Não há consideração alguma por esses povos. Né? Eles têm que, na visão do europeu, eles tinham que estar gratos por eles estarem levando desenvolvimento àquele local. Então aqui você tem um interesse econômico brutal e com uma justificativa extremamente racista para explicar essa dominação. Muitos se perguntam, né, professora, por que a África é um continente com tanta pobreza? Exploração neocolonial está na causa disso aí. Aqui existem muitas fotos chocantes, é uma coisa bizarra, que não vou colocá-las. Mas aqui, por exemplo, ó, fotos de vários congoleses com as mãos amputadas, porque eles tinham métodos de extração de marfim, né, que vem das presas de elefantes, métodos de extração de outras coisas, e quando eles não atingiam, eles tinham as mãos cortadas com a condição. Então, você tem uma geração de congoleses mutilados por conta desse domínio absurdo dos belgas, tá? Isso aqui é um crime contra a humanidade. A gente fala de crimes nazistas, por exemplo, mas isso aqui não fica nada a dever, tá? Você tem cenários de horrores absurdos. E falando em cenário de horror, gente, muitos se perguntam, mas ninguém reagiu? É claro que reagiu. Então, você tem diversas revoltas, por exemplo, a Maji-Maji, onde hoje é a Tanzânia, né, que vão se revoltar contra o domínio dos alemães e a expulsão de suas terras para plantio de algodão. Claro, os Maji-Majis perdem, mas também acabam abandonando a cultura algodoeira. Então, você tem algumas reformas, né, quer dizer, olha, vocês não vão chegar a fazer aquilo que vocês querem, né? Então, esse é um ponto. Você tem a rebelião Achante, na antiga Costa do Ouro, onde hoje é Gana, né? Então, os Achantes vão se colocar frontalmente contra o domínio inglês, né? E aí vai piorar a tensão quando eles conseguem determinar quem seriam os novos líderes Achante, que vão estar a serviço dos ingleses, né? E isso vai gerar uma enorme revolta, extremamente violenta, e que vai ser, gente, coibida com uma enorme violência também pelos britânicos, né? Vai ver um símbolo da brutalidade dos colonizadores e que estavam dispostos a fazer o que fosse para explorar as riquezas africanas, sim, né? Todo tipo de matança possível, certo? Você tem a Guerra dos Boeres na África do Sul, né? Que vai pôr em conflito os ingleses novamente contra colonos holandeses e alemães que já estavam lá, os africânderes, que assim falava, né, o Boeres, né, muito por conta da descoberta de ouro e diamantes, né, numa área que era dominada ali pelos Boeres,
E o resultado disso é que a Inglaterra vai vencê-los via domínio militar, guerra mesmo, e vai anexar essas áreas dominadas pelos boeres e vai fundar a União Sul-Africana, que hoje a gente conhece como África do Sul, certo? Então aqui né, só um exemplo de alguns conflitos neocoloniais em relação a esse domínio. Tem vários outros, né, gente? Falando sobre dominação na Ásia, a gente costuma destacar a Índia e a China, em que pese de que outras regiões também sofreram essa influência neocolonial. Então, falando sobre a Índia, gente, a Índia, desde o século XVIII, já tinha influência da Inglaterra. Por conta do domínio aí da Companhia das Índias Orientais, né? Que era uma companhia de comércio que controlava a produção comercial daquele local. Era uma companhia inglesa, né? E cobrava impostos, tinha exércitos ali para impor o seu domínio, né? Tanto que isso destruiu a produção indiana de tecidos. Então, isso aqui ainda vem lá na primeira Revolução Industrial, né? Que era uma forma de você garantir mercado consumidor. E aí foi avançando cada vez mais ao longo do século XVIII e XIX a influência, o tamanho da influência dos ingleses sobre a Índia. Ela passa a ser um protetorado, né? E no século XIX vai acabar se tornando colônia de fato, né? E aí você tem, inclusive, uma desestruturação dos modos de vida tradicionais dos indianos. Tanto que isso leva a um dos conflitos, né, mais importantes, que é a Guerra dos Cipaios, em 1857, né, que você vai ter o crescimento de um enorme nacionalismo indiano, vai se opor a essa dominação inglesa, e, claro, vão perder, né? Os cipaios, né, só para explicar, eles eram uma parte do exército que a Inglaterra organizou, só que formados por indianos, né? Então, essa rebelião ela vai ser contra o próprio exército inglês, vão ser sufocados e acaba, né, que a Índia vai depois virar de fato colônia, né, como eu comentei. Isso lá em 1876, de a Rainha Vitória coroada como Rainha da Índia também, ok? Na China, gente, a China até meados do século XIX era um império centralizado aí na mão da dinastia Manchu. E o que acontece? Havia um enorme interesse em relação a explorar o mercado chinês, que era muito fechado até então, né? Não se mostrava predisposto a estabelecer relações econômicas com essas potências que se industrializavam. Aí qual que é a saída dessas potências? Fazer a força. E aí, dos absurdos, né, desse processo, você tem aí a ação da Companhia das Índias Orientais, inclusive com suas forças militares. E você tem também, gente, a questão do ópio. Porque o que vai acontecer? Na medida em que os ingleses, né, eles passaram a fornecer ópio para a China, vai criar um problema de fato de saúde pública, né, disseminando vício entre as pessoas. E o que vai acontecer? É bom lembrar que, gente, esse conceito de droga, do jeito que a gente fala hoje, ainda vai estar surgindo. Ele ainda nessa época não era tão existente, não era existente dessa forma. Tanto que o ópio era usado pelos chineses como remédio, né? E aí o que vai acontecer? A China vai se opor a isso, né? Vão jogar, inclusive, as 20 mil caixas de ópio no mar, não vão pagar a indenização, e aí vai começar a guerra, onde a China vai perder. Tanto que em 1842 ela é obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, no qual ela tinha que abrir 5 portos ao livre comércio, proibida de cobrar imposto na Inglaterra, e aí ele entregava um território, né, nas mãos dos ingleses, que é o território de Hong Kong. Até hoje ainda tem
disputas envolvendo, né, essa região. Outra guerra também que envolve essa questão na China é a Guerra dos Boxers, em 1900, né, onde você também tem grupos nacionalistas chineses, que tem esse nome, e que vão organizar uma enorme rebelião. E para conter essa rebelião, você vai ter a formação de uma força expedicionária internacional composta de Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Japão. E essa força expedicionária internacional, gente, vai sufocar a guerra dos boxers, né? E aí o governo chinês vai ser obrigado a pagar mais indenização, liberar mais portos para domínio estrangeiro, né? Você tem uma imposição aí da política dentro da capital em Pequim, proíbe os chineses de comprarem armas, né? Então você está reduzindo gradativamente a China a uma região dominada por potências e ponto, né? Então, é muito ali pelo mercado potencial que ela oferecia. E aí, para finalizar, gente, quais seriam as consequências desse imperialismo, né? Primeira consequência é que você cria problemas de rivalidades dentro do próprio continente africano. Por quê? Porque você não respeitou a divisão que existia antes. Eles dividiram do jeito que eles queriam. Então, separou povos que eram unidos historicamente, uniu povos que eram inimigos. Isso gerou enormes conflitos quando foi descolonizado. Isso contribui sim para o cenário de fome e miséria que existe hoje na África, porque ainda existem muitos reflexos desse imperialismo. Desestruturou qualquer sistema produtivo local. Então, por exemplo, falei da Índia, né? Então, eles tinham uma intensa produção de tecidos, foi totalmente desestruturada pelo domínio inglês, por exemplo. Você tem uma imposição religiosa em diversas regiões dos continentes africano e asiático, né? Em detrimento das culturas locais. Não era o aspecto principal, mas ela aconteceu muito. Nós falávamos missões religiosas, mas que tinham esse objetivo de também estar na base deste domínio colonial. Você tem aí museus, né, gente? Então, formados é cheio de peça roubada dos continentes africano e asiático. Isso hoje, ainda hoje, é motivo de polêmica, de disputa. Né? Então, você vai, sei lá, no Museu do Louvre, em Paris, tá lá lotado de peças retiradas desse processo de domínio colonial de várias regiões da África, por exemplo. Ok? Promoveu também, gente, entre os europeus, uma enorme disputa entre si, né, que vão querer dominar cada vez mais mercados à força, diga-se de passagem, né? E esse sentimento vai provocar enormes revanches entre europeus. E essas revanches, né, vão começar a formar blocos militares que também vai desembocar na Primeira Guerra. Porque aquele domínio que estava em outros continentes, ele transborda para dentro da Europa, né? Tanto que a Primeira Guerra põe em xeque essas disputas que estão se construindo aqui, ok? Então aqui nós encerramos a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato e estou à disposição. Um abraço para vocês e até a próxima.